Olá, agora voltamos à nossa aula sobre o conceito de gene. E aqui vamos ver mais especificamente alguns pontos interessantes sobre os novos conhecimentos científicos que surgiram depois da genômica e que nos fazem refletir sobre o conceito de gene. Começamos com alguns conhecimentos após os estudos da regulação gênica em procariotos, né? Antes, tínhamos a ideia que os genes estavam sempre ligados, atuando. E com esses estudos já sabíamos ou sabemos que os genes podem ser ativados e inativados. A existência não só dos genes estruturais, como dos genes reguladores. E também a importância das regiões reguladoras que não são transcritas, né? Mas elas têm função, são herdadas, algumas estão distantes dos genes, elas sofrem mutações, elas evoluem e influenciam no fenótipo, né? E ficou ainda algum pensamento sobre realmente qual a estrutura de um gene, né? O que da sequência a gente pode considerar formando ou fazendo parte da estrutura do gene, ok? Depois já vieram os conhecimentos da estrutura gênica em eucariotos, aí que aumenta um pouco a nossa complexidade do nosso conhecimento, né? A primeira coisa foi que existem genes interrompidos, ok? Ou seja, entre as sequências codantes existem sequências não codantes, que tem que ser retirada para um RNA maduro, né? Se chama o splice, né? O processamento do RNA, ok? Então, quando formos observar a sequência da proteína ou a sequência do RNA maduro com a relação com a sequência do gene, a sequência de DNA do gene, a gente não vai ter uma colinearidade muito completa pela presença dos introns, né? E isso é um evento muito importante que surgiu porque a maioria dos genes nos eucariotos são interrompidos, né? Outro ponto importante, outra descoberta, foi a presença de genes dentro de genes, né? Como essa figura mostra, eu posso ter genes dentro de intron de um gene maior, né? Ou eles estarem compartilhando a mesma sequência, mas sempre em fitas opostas e sendo lidas em direção opostas, né? E fica a nossa ideia, voltamos àquela ideia anterior, genes contínuos e discretos? Será que um loci só tem um gene? Outro ponto importante foi a descoberta que um gene pode gerar múltiplos transcritos, né? E a isso chamamos splice alternativo, né? A combinação de exon diferente, né? Podem produzir várias proteínas diferentes, né? E essa expressão pode variar nas etapas do desenvolvimento ou em tecidos específicos, né? Então, temos também a nossa reflexão. Será que ainda podemos fazer a relação de um gene, um produto e uma função? Outro ponto importante também foi a descoberta de que alguns genes têm promotores alternativos, né? Então, eles começam a leituras em pontos diferentes e vai levar a produtos diferentes. Como também já foi descritos alguns genes com pontos alternativos de terminação, né? Então, nós vamos considerar os genes como unidades simples de herança e função, sabendo de toda essa diversidade que pode ser gerada por um gene, considerando splice alternativo, promotores alternativos e pontos de terminação alternativo? Chama atenção para o dogma e a extensão do dogma central, né?
que vimos unidirecional, DNA, RNA, proteína. E hoje já sabemos da existência da transcrição reversa e da replicação do RNA. E com os estudos de sequenciamento em diferentes organismos, vimos ou conhecemos muito sobre a estrutura do genoma de diferentes espécies, principalmente em eucariotos. Aqui eu trago uma figura dos componentes do genoma humano para exemplificar como um todo o genoma dos eucariotos, Então, o que a gente encontra principalmente? Regiões codantes, genoma humano 2 a 3%. Nós esperávamos muito mais, De introns, 26% fazem parte dos genes. E sabemos hoje que o tamanho dos introns é muito maior que o tamanho dos exons. Então, tem uma função, tem um porquê da existência deles, E o restante do genoma, principalmente, é de DNA moderadamente repetitivo e DNA altamente repetitivo, E como surgiram, como essas sequências se incorporaram ao genoma dos eucariotos ao longo da evolução? Como que podemos explicar isso? E qual é a função? Será que elas têm função? E sabemos que, em termos de complexidade biológica, os organismos eucariotos têm mais quantidade de regiões não codantes do que os procariotos. Então, essas regiões não codantes explicam um pouco da complexidade entre os organismos. E o número de genes? Será que explica a complexidade entre os organismos? O que nós podemos ver nessa figura? Então, podemos observar que, em relação a procariotos e eucariotos, nós temos uma diferença de tamanho do genoma e número de genes grandes. Mas entre os eucariotos, há uma variação muito grande de número de genes. Não há uma relação direta entre número de genes e complexidade dos organismos. Só um exemplo, a drosófila, um genoma bem pequenino, se compararmos com o genoma humano e em termos de complexidade também são diferentes. E quanto ao número de genes? São bem parecidos o número de genes. Então, fica claro para a gente que o número de genes ou de região codantes não explica a complexidade entre os organismos. Um ponto importante do projeto ENCODE, revelado que o genoma, nosso genoma é quase todo transcrito, e que 80% do nosso genoma está envolvido em atividades bioquímicas relevantes, ou seja, temos um mundo de RNAs e esses RNAs têm funções, E este mundo de RNAs, ele pode estar classificado, chamamos RNAs não codantes, ncRNAs. E eles são classificados em 3 categorias, o microRNAs, os pequenos RNAs e os médios e os grandes RNAs, de acordo de como ele é gerado e suas funções e tamanhos. Então, eles estão todos envolvidos na regulação do genoma, no funcionamento do genoma, ou seja, como funciona este genoma, ok? E a regulação pós-tradução, que sabemos? Já sabemos dos estudos da bioquímica que, após a tradução, as proteínas recebem marcas químicas, ou por moléculas complexas, ou por proteínas, ou por grupos químicos, ou marcas que vão levar e desativar essas proteínas. Então, a sua função, a sua atividade não está pronta logo após a tradução, Então, no meio celular, ela recebe marcas que aí vai ser ativada ou não ativada essas proteínas,
E aí, com esses conhecimentos, podemos fazer uma relação de um gene e uma função? Já conhecemos vários mecanismos de controle da expressão gênica, né? Então, nessa figura, ele exemplifica desde a regulação na transcrição até a regulação pós-transcricional, levando uma proteína a ser ativada ou inativada e até degradada, né? Então, a que conclusão chegamos que Keller coloca para a gente? O tempo e o local em que um conjunto de genes é ou não ativado dependem da regulação. A regulação não é algo que os genes fazem, ou comandam, ou programam, mas algo a que eles estão sujeitos. Depois da genômica veio a proteômica, né? Que conjunto de proteína está sendo expresso numa dada célula ou num dado organismo, né? Então, essa figura é muito interessante, eu gosto muito dela. Qual é a relação? Número de genes esperado para o genoma humano, né? E depois de vários processos envolvidos, aqui está alguns exemplos, como promotores alternativos, splice alternativo, edição do RNA mensageiro, chegamos a mais ou menos cerca de 100 mil transcritos. E, após as modificações pós-traducionais, há uma estimativa de ter 1 milhão de proteínas. Olha a relação de número de gene, número de transcritos e número de proteínas, né? É uma complexidade muito grande a formação das proteínas, né? E será que continuamos fazendo a relação de um gene, um produto e uma função? E vamos um pouco mais além do DNA, né? Vamos citar a área da epigenética, né? Que estuda o quê? As marcas, as variações de expressão do gene ou do genoma que não estão associadas à variação na sequência do DNA, né? Quais são os processos epigenéticos ou os mecanismos epigenéticos? Primeiro são mudanças químicas nas caudas das histonas. Também posso ter associação com RNAs não codantes e metilação. Então, esse conjunto faz com que a cromatina se condense ou se descondense, e isso regula a expressão dos genes, como também ela responde a estímulos fisiológicos. Então, a nossa ideia agora não pode ser mais uma cromatina estática, parada, mas é uma estrutura dinâmica em que ela está sempre, né, condensando e descondensando, ok? E também esses mecanismos epigenéticos atuam na diferenciação celular, no início do desenvolvimento e durante o desenvolvimento, né? Então, podemos falar que em um indivíduo tem um genoma, mas muitos epigenomas, né? E uma coisa muito importante, que esse estado funcional do gene é herdado, as marcas epigenéticas, né? São marcas funcionais que são transmitidas de célula para célula e de um indivíduo para a geração seguinte. Estamos falando aí da herança epigenética. E aí, como entender o gene no século XXI? Tá? Então, agora eu trago alguns pontos importantes nessa área de história e filosofia da biologia, onde está sendo discutido. Alguns pontos iniciais que começaram toda essa discussão. Essa área está rica de artigos, né? Eu trago alguns pontos. E, primeiro, é a Keller. Como ela escreveu um livro sobre o século do gene, né? Agora ela já fala, nesses artigos, século dos sistemas genéticos, né? E fala também, não se trata mais de entender a estrutura e função das partes dos sistemas biológicos, e sim compreender como estas partes estão conectadas,
como operam, como interagem em diferentes níveis de organização e graus variáveis de complexidade, né? Então, nós temos que entender agora o gene como processo, não como uma unidade que faz e que age e que tem autonomia, né? Ela fala muito que a célula geneia, como a célula constrói genes a partir da sequência de DNA. Também vamos colocar o artigo da Leila e do Charbel, ok? O que é que eles trazem para a gente? Que temos novos modos de pensar sobre a função biológica. A função é encontrada em redes comunicativas informacionais, encontrada nos sistemas vivos, dos quais o DNA, o RNA e a proteína fazem parte, né? E outra coisa que queremos sempre é, e agora? Que definição eu dou para o gene? E ele argumenta que pensar que uma variedade de modelos e definições de genes com domínios bem delimitados de aplicação pode ter maior poder explicativo do que uma definição ou um modelo universal. Essa é a ideia dele. Outro pesquisador importante é o Cortan, né? E ele traz como essa nossa era de uma revolução científica. Esse nosso pensamento de genes como processos dentro da biologia dos sistemas, que considera uma rede hierárquica de mecanismos de interações em diferentes níveis de organização, as partes, as interações e as variações. Daí também já vem o projeto do interatoma, o estudo dessas redes de interação. E ele fala também que estamos no momento de mudança de paradigma, que a ideia dele, a sugestão é que um paradigma não mendeliano ou um paradigma da biologia dos sistemas. Nesse artigo mais recente, Cortan e Wilkins, né, trazem para a gente muitos pontos de reflexão, né, um desenvolvimento histórico do conceito do gene, e chama a atenção que o gene não é um agente autônomo, e sim considera uma entidade multidimensional, né? Um outro ponto muito interessante que ele revela nesse artigo é a fusão de genes, né, no genoma humano, que pode levar a proteínas quiméricas. Ele relata que 4 a 5% dos pares de genes em tandem, um do lado do outro, do genoma humano, pode transcrever uma só molécula de RNAs, né? Com exon de cada um. E isso leva à formação de uma proteína quimérica, né? Então, eu tenho 2 genes, uma proteína. Como é que a gente classificaria isso, né? E ele também traz um conceito, uma sugestão dele, né? Que gene seria uma sequência de DNA, cujos componentes não precisam estar fisicamente contíguos, um do lado do outro, que especifica uma sequência que especifica uma ou mais sequências de RNAs e proteínas relacionadas, que participam como elementos do contexto celular e regulatório, com participação direta ou indireta no efeito fenotípico. Esta é uma sugestão de um conceito mais recente para o gene. Como ensinar a genética no século XXI? Isso eu venho me perguntando há muito tempo, né? E isso é um exercício constante. É um exercício da nossa prática docente. Então, agora vocês estão tendo acesso a novos conhecimentos e juntos bolar, pensar e refletir sobre quais são as estratégias mais adequadas para ensinar genética para os nossos estudantes. Boas reflexões e bom trabalho!